o Viola dos tempos modernos. Menino marcando 3 gols. Não sai mais do time? Olha, enquanto o Yuri Alberto estiver fora, ele é a melhor opção de longe, tá? De longe a melhor opção pro ataque do Corinthians. Johnny, não foi uma noite boa para os mandantes, porque o Timão foi lá na Liga Arena e também venceu. Pois é, Abel, e vamos dar crédito também para o Dorival Júnior, que vem apostando aí em novas análises para o Corinthians no meio-campo, apostando em um time mais leve, com o Guinegão na frente. O Corinthians ainda possui desfalques, é verdade, mas o Dorival vem se virando bem, né? Ontem colocou o Guinegão mais uma vez como o 9 móvel e dando certo. E numa mudança tática ao longo do jogo, liberou mais os alas, né? Colocando o Kaká zagueiro, o Mateuzinho infiltrou e conseguiu uma bela assistência, mais uma assistência pro Mateuzinho, que preocupa, viu? Uma coisa que o corintiano fica preocupado é com a lateral direita quando o Mateuzinho se machuca. Que o Dorival olha pro banco e não tem lateral pra repor assim. Félix Torres. Félix Torres na lateral. E aí tem aqueles que querem diminuir o feito. É isso. Querem diminuir o feito do garoto. Tá maluco. Invejosos, anticorintianos. Ah, mas ele fez o gol sozinho, com o gol vazio, era só empurrar. E a colocação do centroavante? Você tava E lá? estar na hora certa, no lugar Isso. certo? E o oportunismo? E às vezes que o cara chega sozinho e perde o gol? Perfeito. Tem que dar mérito pro garoto. E já que a gente tá falando do lance, Abel, e que fatiada bonita do Vitinho, hein? Vitinho Pro Mateuzinho, né? O A virada Mateuzinho, de ele jogo. vira o jogo bonito ali, uma bela visão de jogo. Vitinho, que é ambidestro, né? É um cara que também com os desfalques, muito provavelmente com o tempo vira titular absoluto aí da equipe. É um cara que vai agregar bastante. E um muito bom dia para todo o torcedor corintiano que amanheceu feliz, contente com a vitória de ontem na Arena da Baixada por 1-0 contra o time do Atlético Paranaense. Coringão volta com a vantagem para garantir a vaga aí nas semifinais. E eu separei aqui um corte do programa F360 da ESPN. Vou deixar os créditos na descrição desse vídeo aqui, aonde os comentaristas falam bastante aí, trazem bastante informação, hein? Um vídeo recheado de informações, então fica aí até o final, porque vai falar do Memphis, de uma declaração que ele fez, vai falar do Mateuzinho que preocupa, vai fazer uma comparação ali do Dorival dos times que ele foi campeão da Copa do Brasil, que tá muito legal também, vai falar aí do Guinegão que tá brilhando muito, enfim, muita informação, fica até o final do vídeo, mas já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like também e o seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Vamos falar de Corinthians com a vitória sobre o Atlético Paranaense. Então a gente vai falar de Atlético Paranaense e de Corinthians, ouvindo personagens do 1-0 para o Timão. Vamos lá. O torcedor pode ficar tranquilo que eu vou estar em campo no próximo jogo, da forma que tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Mesmo se eu atuar lá ou não, eu vou estar em campo no próximo jogo. Eu tenho certeza que tanto a CBF quanto o Corinthians vão achar a melhor logística para que eu possa chegar inteiro para o jogo e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Me inspiro muito no Yuri, mas se eu falar alguém aqui eu vou me complicar, até porque todo mundo me ajuda, melhor não falar nome, mas todo mundo me ajuda, eu até quando eu estou no banco, quando eu estou no dia a dia com eles eu busco aprender. Até quando estou no DM eu busco aprender, sempre que o professor está dando uma dica para atacante eu estou ouvindo. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado, temos que ter os pés no chão e sabemos que é apenas um garoto ainda promissor que está começando a encontrar um espaço, está lutando por esse espaço e eu espero que ele seja muito feliz na carreira, mas desde que tenha naturalmente a compreensão que é só um bom início, até então é só um bom início e nós temos que estar atentos com tudo. E eu sei o quanto é traiçoeiro esse tipo de competição e nós não podemos estarmos satisfeitos, não. Temos que estar bem atentos com tudo que possa acontecer para que no retorno nós tenhamos todos os jogadores em condições. Eugênio Leal, já temos lances do jogo, vitória do Corinthians por 1-0 na Liga Arena. No primeiro tempo com mais oportunidades, assim, poucas. Chute de fora da área, bola, Primeiro tempo bola parada. com mais posse de bola do Corinthians, né? Nos 15 primeiros minutos, quase que o Atlético não pegou na bola, baixou a linha, ficou esperando o Corinthians, depois começou a sair. Sim. Aí tem esse chute do Mendoza, tem uma falta no finalzinho, né? Muito bem batida pelo Sapelli e muito bem defendida pelo Hugo, uma linda defesa. O escanteio, o Atlético, da metade para o fim do primeiro tempo, começou, essa aí que eu falei, começou a tentar fazer alguma coisa. E aí veio o gol do Corinthians, ainda no início, né? 12 minutos do segundo tempo. Exato. Olha a fatiada do Vitinho. Gente. Vitinho que tinha acabado de entrar no jogo, né? Entrou no lugar do Kaique. Do outro lado, o Mateuzinho Costa.
E aí fica de frente pro gol sem goleiro, o Guinegão, para fazer o gol da vitória do Corinthians. A comemoração dele, ele congela ali. Né? Mas eu achei a hora essa ficou legal comemoração mesmo. dele é interessante. E aí, na reta final do jogo, o Atlético vai para cima, só que o Dorival coloca ali uma linha de 5, se tranca todo, tira o Kaká do banco, segura, ele coloca até o Memphis, mas com pouca participação. E o Corinthians sustenta uma vantagem que é, ao que parece, decisiva, né? Porque não viu o Atlético mostrar volume de jogo, capacidade para virar esse placar no segundo tempo dos 180 minutos. Sim. Que vai ser disputado na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. Aí teve esse gol, que é uma polêmica, daqui a pouco a gente pode discutir. Com certeza a gente vai discutir esse gol. Anulado do Atlético, a bola toca na mão do Viveiros quando ele cai aí, ó. E sobra para o chute. Mas, assim, não merecia uma sorte muito melhor o Atlético, não. Pouco futebol diante do Corinthians, que soube administrar a vantagem que criou. Mari Pereira, sua análise. Eu não sei se passou muito pelo discurso do Odair e do próprio Atlético, que, de fato, a Copa do Brasil é zero prioridade, que o acesso é, de fato, o que o time precisa para o Atlético não voltar para a Série A. Será um caos. É o quarto pior mandante dessa Série B, uma das piores defesas. A situação, o momento institucional do Atlético não é bom. E, para mim, isso refletiu muito em campo. Assim, é um time que, em vários momentos, além de deixar o Corinthians jogar, e não só por conta de uma estratégia, você oferecer a bola para o adversário, era um time que me parecia ali que, se desse para pular esse jogo, pularia. Assim, como assim? Tamanha pressão na Série B. Foco na Série B. Dos jogadores ali dosarem a corrida. Você achou? Achei, de darem muito espaço para o Corinthians. Demoraram ali para... Eles são assim mesmo, viu, Mari? Que na Série B também eles dão espaço para os outros. Exatamente. Perdem um monte de jogo em casa. Exatamente. Mas ali, para mim, ficou muito claro. Assim, se desse para pular esse jogo, a gente pularia, sabe? Porque o foco na Série B não é um foco de uma campanha em que o time está... precisando segurar a vaga no G4 ou a liderança. O Atlético está com muitas dificuldades, passou por várias contratações, é bem verdade. O último jogo contra o CRB foi um jogo ali, diante da média do que o Atlético tem apresentado, um jogo até que bom. Defensivamente, conseguiu segurar a vantagem, né? E a vitória, os 3 pontos. Mas ontem, o Corinthians, se ele tivesse um pouquinho mais ali, talvez de um ímpeto, de um encaixe, ele conseguiria um placar mais elástico. Mas 1-0 passa pelo Guinegão e isso é inegável, assim. Você poder usar o Memphis só parte do jogo da reta final e ainda assim garantir uma vantagem para o Corinthians hoje, isso é luxo. Quero aproveitar e mandar um abraço para um grande corintiano, meu amigo Ayrton, que ontem me mandou mensagem no finalzinho do jogo dizendo: Abel, você gosta de brincar, de comparar com esse negócio do fulano dos tempos modernos? Não esqueça do Viola. Eu falei: isso mesmo, Ayrton. É o Viola dos tempos modernos, o Guinegão, muito parecido às características. Um garoto da base começa a despontar no time de cima, só que o Viola apareceu assim já bombando numa final contra o Guarani, né? O Guinegão não é final, mas jogo decisivo aí já fazendo gol. Aliás, 3 gols em 3 jogos seguidos, 3 jogos, né? consecutivos, Abel. E faz tempo que o Corinthians não consegue revelar um atacante bem promissor. Saem alguns garotos, o Wesley mesmo, que agora tá jogando com o Cristiano Ronaldo no mundo árabe. Malcom. Eu ia lembrar do Malcom. E é isso. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo, porque o Malcom foi destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2015. E o Guinegão, tudo bem, tem um pouquinho de Viola, mas se a gente voltar um pouquinho menos no tempo, ele tem uma pegada meio Malcom, assim, porque ele é muito veloz, ele tem fora de gol e finaliza bem. Entendeu? E é o que o Corinthians está precisando hoje. E não só isso, Abel. No primeiro tempo, eu achei que o Guinegão foi crucial na marcação-pressão do Corinthians. O Corinthians pressionou a saída de bola do Atlético Paranaense, que se sentiu vulnerável com isso, muito por conta do menino Guinegão fazendo o que o Yuri Alberto também faz, que é ser chato na marcação, mesmo sendo o primeiro homem de marcação ali como um atacante. O Corinthians tem pontos muito positivos se a gente analisar essa vitória, porque além dos desfalques que a gente já citou, além do Dorival estar propondo um novo estilo, com um meio de campo mais leve, o Hugo Souza volta a brilhar. Ontem o Hugo Souza fez uma partidaça e até queria aproveitar o momento, assim, ele, após o jogo, faz um relato, né, do que ele está passando pessoalmente. Todo mundo
deve ter acompanhado, é uma questão familiar, etc. A gente nunca sabe a dor que a outra pessoa está sentindo e ele nunca, em nenhum momento, transpareceu isso ao longo desses jogos. E no ataque, mesmo com tantos desfalques, o Corinthians consegue a vitória com um menino que está brotando aí. E o mais legal, né? A identificação. Assim como o Malcom, o Viola, o Jô, são meninos que vieram da base e são muito corintianos, né? O Guinegão estão circulando algumas fotos de quando ele era moleque, comemorando o aniversário de 4, 5 anos com a bandeira do Corinthians atrás e tal. Então a torcida enxerga isso de uma forma muito... dele, mas assim, são vários que estão sendo usados, né? Exato. Mas primeiro tem os dados dele. Né? Os meninos estão tendo a oportunidade de com o Dorival. Vitinho. Rian. Exatamente, Rian. Ele está liderando em primeiro ou segundo, né, em quase todos os quesitos aí, nesse recorte dos últimos 3 jogos. Exato. Porque ele fez 3 gols, e aí ele lidera, né, nos últimos 3 jogos do Corinthians, 7 finalizações, 3 no alvo, 4 grandes chances, é o primeiro nesse quesito também, 10 ações na área rival, está entre os primeiros, em segundo, e 81,7 minutos para marcar em primeiro. É muito difícil, né? Um jovem, 18 anos, como ele, conseguir não só chegar a ser titular, é óbvio que ele está tendo essas oportunidades, porque os outros estão lesionados, principalmente o Yuri Alberto, também o Memphis Depay, mas conseguir se destacar. Vamos falar um pouco sobre o Mateuzinho, saiu lesionado. Vamos. Domingo já tem Corinthians e Palmeiras, hein? Quais são as opções que tem o Dorival? Tomara que o Mateuzinho, que não seja nada sério, e ele volte. Félix Torres, se é que é uma opção. E é a tem única, o Maná, né? Que ele não usa. Léo Maná, as confia. oportunidades que teve, vamos falar a verdade, não conseguiu corresponder. E o Félix Torres? Menos ainda. Eu não descarto absolutamente nenhuma hipótese de ser Félix Torres. Não, O Dorival ontem quem entrou foi gostou, ele. exatamente. E o Dorival gostou, Não, assim. Se eu não me engano, o Léo Maná já foi até emprestado, viu, Eugênio? Não tá mais, Eu então? se Não é a mais gente opção. puder conferir, o Léo Maná e o Diego Palacios foram emprestados. Porque o Mateuzinho tem jogado bem, tem sido uma peça importante, peça né? fundamental. Ele fez um pênalti bobo recentemente, é verdade, contra o Bahia, mas o Mateuzinho é um dos melhores Domingo jogadores deu do passe Corinthians. para gol, não foi? Contra o Vasco? Contra o Vasco. E agora deu uma baita assistência ontem, né? Ontem ele se envolveu em 2 lances, né, de polêmica. Uma que ele leva uma pancada do Derek logo no início do jogo, né? E outra que ele dá uma pancada e leva o cartão no Mendonça. Se eu não me engano, se o Leão puder nos ajudar, eu acho que o Corinthians também não conta com o Matheus Bidu contra o Palmeiras, que tá pendurado. Suspenso, né? Pendurado não, suspenso. Sim, exato, suspenso, Mari. os 2 laterais. Ele tomou o amarelo contra o Vasco, então o Corinthians não terá os 2 laterais titulares. O Tem o Anguilera, que normalmente vai é. bem contra o Palmeiras, é um cara mais defensivo, até que o próprio Bidu. Bidu vem jogando muito Vai bem. bem contra o Palmeiras? Só contra o Palmeiras? Ele se destacou, mas assim, ele estreou justamente ali perto das finais do Paulistão, né, e ele foi muito bem. Depois teve uma lesãozinha e tal, e não retomou o bom futebol que ele apresentou logo de cara. Tanto que ele chega e se torna titular. Perdeu a posição para o Matheus Bidu. Mas, assim, na lateral esquerda do Corinthians tem uma reposição. O Anguilera, beleza, a gente sabe que ele vai jogar e acabou. É mais confiável. Na lateral direita... Na lateral direita, né? Você não tem tanto que o Bidu oferece lá na frente, né? Tanto que ontem o Odair, ele traz o Luiz Fernando quase que para ser um lateral direito ali, que é atacante, pelo lado do Bidu, para dobrar a marcação ali. Os 2 laterais do Corinthians sobem muito, né? Roubaram o Atlético Paranaense. Então vamos aproveitar e vamos falar sobre o lance. Foi bem anulado, não foi bem anulado? Foi mão... É o Viveiros que a bola bate na mão? Porque ele cai e, nitidamente, para mim, não foi intencional o toque. Mas houve o toque. Ele praticamente dá o passe com a mão. Não tem como. Não é? Eu acho que foi bem anulado. Não, fora da Já estou fora da dando a área. minha opinião. Fora da área é falta. Hã? Fora da área, o juiz para o jogo, é falta. Se fosse gol, se fosse ele mesmo fazendo o gol, valeria pela regra, é isso, Eugênio? Não valeria. Não valeria. Também não. Ao contrário. Valeria. Não valeria. Porque ali, quando é o atacante, não entra... Eu discordo, tá? Mas é o que diz a regra hoje. Não entra a intenção. Bateu na mão, para. Eu acho um absurdo essa mudança, porque você vai contra a filosofia do futebol, né? O futebol sempre foi mão na bola, bola na mão. Perfeito. E isso aí claramente foi bola na mão. Não tinha intenção. Mas, no que manda a regra hoje, independente de intenção ou não, você tem que marcar. A questão é que não é ele que faz o gol. Assim, acaba virando uma assistência, né? Porque a bola vai para trás. E o jogador que chega chutando. Ele não acaba se tornando um último toque. Mas significa
que ele criou uma situação de gol é interpretativo, né? Não tem interpretação nenhuma. Ele deu o passe com a mão. Não deu um passe, né? Ele não deu um passe, a bola bateu na mão dele. Mas sem a mão ali não geraria o lance, né? Eu acho que é por isso que acaba se tornando um passe, como o Abel está citando, né? Porque ele cai e aí, mais uma vez, se apoiando na regra. A falta só... Se ele utiliza o braço ali para fazer um apoio para cair no chão, tá na regra. Se tocasse nele e a bola desenrolasse, desse uma baita volta, não ia ser marcado nada. Mas aquele momento ali que ele encosta a mão na bola não gera ia ser marcado nada? Eu acho que não. Se você... Por quê? Porque não foi gol. Porque não foi gol. Na regra mesmo, eu falo, com tudo. Tá. Porque ele não marcou na hora. Mas não. Isso. Mas mesmo que não fosse gol, se o juiz percebe na hora e marcar... Claro. Poderia marcar também. Ah, bom. Tá tudo bem, exato. Poderia o VAR chamar, porque não teria sido porque gol. A gente fica muito nessa de a mão na bola e sai o gol. Mas eu quero a opinião de vocês. Fazer o você foi bem anulado ou não? Foi bem anulado. Pra você, Mário? Pra mim também, foi bem anulado. Pra você, Eugênio? Parece que eu fico muito na dúvida, mas eu acho que pela interpretação atual que existe, é correta a anulação. Bem por aí. Temos uma tela falando do professor, do técnico Dorival Júnior, que aparece sorridente aqui, ó. Mister Copa do Brasil, Dorival Júnior tem 74,2% de aproveitamento nos últimos times. No Ceará, 2 jogos, 100% de aproveitamento. Aí ele saiu, porque ele foi foi contratado pelo Flamengo. Mas estava muito bem, não só na Copa do Brasil, como na Copa Sul-Americana. Foi campeão pelo Flamengo. A campanha histórica do Ceará na Sul-Americana. No Flamengo, 62,5%. No São Paulo, 70,4%, também foi campeão. E no Corinthians tem 100%, já está nas quartas de final. E lá atrás, em 2010... ele também foi campeão da Copa do Brasil pelo Santos. Era o Santos de Neymar na época. Dorival Júnior. Olha, ele estava numa fase muito criticado, no momento que o Corinthians vinha mal, com resultados ruins. E, curiosamente, agora com vários desfalques nos últimos jogos, né? Sem jogadores importantes ali, especialmente do meio para frente. Perdeu o Carrídio, perdeu recentemente o Martini, já tinha perdido o Memphis Depay, Yuri Alberto. Garro ficou fora. Garro também ficou fora. E aí o time começa a ter os resultados, Mari. Sem sofrer gols. Né? Venceu todas as partidas até aqui, Novo Horizontino, Palmeiras. E agora não sofreu nenhum gol na Copa do Brasil. Verdade. De fato, chama a atenção, assim. Técnico copeiro? É um técnico copeiro. Talvez, né? Talvez seja, de fato, assim. Para mim é muito claro que o Corinthians, ele não tem elenco, não teria para dar conta das 3 competições caso avançasse na Sul-Americana. O ano passado foi a mesma coisa. Consegue arrancar da final de Campeonato Brasileiro porque cai, né, nas Copas. O Corinthians, ele tem um elenco limitado, ele tem uma situação absurda institucionalmente, ele tem um transfer ban, ele tem muita coisa para lidar, para ainda assim dar conta de 3 competições. Então, a pressão que se aparece no Campeonato Brasileiro, para mim, o Corinthians consegue trabalhar de uma outra maneira em mata-mata, em Copa do Brasil. Então, você já evita as viagens que competições sul-americanas têm, você já consegue... O Corinthians pegou tudo aqui, né? Novo Horizontino, Palmeiras, e aí agora saiu para viajar para enfrentar o Atlético. E, para mim, o Dorival tem total mérito nisso que ele faz em Copas. Saiu do Flamengo ganhando, né? Olha, Fê, honestamente, se for analisar os 2 jogos pra cá do Coringão fora de casa, contra o time do Vasco lá no São Januário e o jogo de ontem também, por mais que o Corinthians fez ali uma parte do primeiro tempo bem e uma parte do segundo tempo mais ou menos, tá dando pro gasto, né? E eu digo isso não porque eu tô satisfeito com o time do Corinthians, não, nada disso. Simplesmente pela circunstância, pela situação. O Corinthians está com vários desfalques, Yuri Alberto, Carrilho, Martínez. Ontem não teve Ranieri que estava suspenso, ou seja, mesmo com vários desfalques, o Memphis que entrou ali no segundo tempo, praticamente também nem tocou na bola. Ou seja, mas com vários jogadores importantes, o Corinthians sem esses jogadores fez um bom jogo, ganhou o jogo, tanto lá no São Januário quanto no jogo de ontem. Então, isso sim, obviamente, traz uma esperança para o torcedor corintiano, que não depende ali só dos titulares, porque imagina a gente ter todos esses desfalques aí e jogar
uma desgraça, uma draga, como às vezes o Corinthians até jogou com o time titular, né? Mas um bom jogo do Coringão. E agora pensar na porcada, né? Domingão, Corinthians e porcada aqui na nossa arena. Eu vou estar lá presente. E a gente espera aí um próximo jogo também, cheio ali de vontade, de raça, um Corinthians agressivo, um Corinthians com mais posse de bola, um Corinthians criando. Os primeiros 15 minutos ou até 20 minutos do Corinthians ontem na Arena da Baixada foi sensacional. O Atlético Paranaense praticamente nem tocou na bola, só dava Corinthians indo pra cima, tentando um chute do Garro ali de primeira que ia no cantinho. O goleiro fez uma grande defesa, escanteios pro Corinthians, ou seja, uma pressão total na arena dos caras, com a torcida dos caras e o Corinthians pressionando. E é esse Corinthians que a gente quer ver. É esse Corinthians que o torcedor corintiano gosta de ver, um Corinthians indo pra cima, tentando, um Corinthians agressivo, não aquele Corinthians que joga pra trás, que espera o time vir pra poder jogar no contra-ataque, não. O Corinthians tem time para poder pressionar o adversário. Então, a molecada aí tá dando conta do recado, o Guinegão, Kaique também, são dois jogadores ali que subiram da base que eu gosto de ver jogar, tô gostando de ver jogar. Enfim, Coringão tá surpreendendo e o Dorival, pelo histórico dele aí nas Copas, né, do Brasil, que ele já, vocês viram a comparação aí no vídeo, é de se iludir, porque ele tá com melhor campanha comparado a que ele fez nos Mulambo e nos Trica, e ele foi campeão lá. Então, quem sabe a gente não consegue aí levantar mais uma taça esse ano, né? Ser campeão. E é tudo que o torcedor corintiano quer para fechar aí o ano de 2025 com chave de ouro. Já fomos campeões paulistas e agora tentando aí mais uma vez um campeonato, mais uma vez Copa do Brasil, que dá vaga na Libertadores do ano que vem. Isso seria sensacional, além do dinheiro que o Corinthians ganha aí com a premiação, né? Vai ser muito bom pro Corinthians essa conquista. Então é isso, fiel. Vou ficando por aqui. Forte abraço, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like. Tamo junto e vai Corinthians.